Nessa manhã, então, vamos ler Josué capítulo 1 e vamos procurar esses dias meditar capítulo por capítulo de Josué. Não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, mas em cada capítulo nós vamos destacar um princípio, uma verdade de Deus, que no contexto literal era a conquista da terra. Nós vamos aplicar a conquista da alma, ou a conquista plena do Espírito Santo, do nosso ser, da nossa alma, da nossa personalidade. Assim como Josué liderou Israel para conquistar cada parte da terra prometida, o Espírito Santo quer controlar e governar sobre todas as áreas da nossa alma, todas as áreas da nossa personalidade. A promessa de Deus para Israel era a terra, literal. A promessa de Deus para nós é que sejamos cheios do Espírito Santo, que tenhamos vida abundante, todo o nosso ser, personalidade, caráter, guiado pelo Espírito Santo. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué fala de um período de transição, de liderança. Moisés, o grande líder de Israel, tinha morrido, e Deus fala para Josué: agora você precisa continuar, você precisa conduzir o povo à herança, à promessa que eu já dei a vocês. O livro de Josué, então, fala de conquistas, de heranças. A terra que estava sendo possuída pelos inimigos deveria ser conquistada. Aquela terra era cercada de fortalezas, era cercada de gigantes, e aquela terra estava sob juízo de Deus, porque os povos que ali habitavam eram povos que estavam afrontando Deus com os seus pecados e idolatria. E Deus fala com Josué: vocês vão conquistar a terra. Essa terra, então, chamada de Canaã, que Israel deveria conquistar, ela pode servir para nós, nesse estudo desses dias, como uma tipologia, como uma metáfora da conquista da nossa alma. A nossa alma é a terra que Deus nos prometeu, que o Espírito Santo quer encher, tomar conta dela inteira, governar sobre sentimentos, pensamentos, reações. E a nossa alma também tem inimigos espirituais, fortalezas, assim como a terra de Canaã, gigantes, que nós devemos vencer, que nós devemos submeter ao governo do Espírito Santo,
render a Jesus. Então, nesse discernimento, nessa comparação, nós vamos destacar em cada capítulo um princípio, uma verdade de Deus para que sejamos completados, governados pelo Espírito Santo. E o segredo de Deus, no capítulo 1, o princípio de Deus para Josué, se chama relacionamento com a palavra de Deus. Josué recebe de Deus uma promessa, uma palavra que ele ia conquistar, mas Deus dá a ele o segredo, o princípio, a verdade. Deus diz, no versículo número 7, seja forte e corajoso. E quando a gente lê seja forte e corajoso, a gente pensa, Deus estava falando porque ele ia enfrentar muitos inimigos. Mas não, Deus diz, seja forte e corajoso, para quê? Para meditar na palavra de dia e de noite, ou para fazer tudo o que estava na lei, não se desviar da palavra. Seja forte e corajoso para se relacionar com a palavra todos os dias, porque quando nós abrimos o coração, em verdade, a palavra de Deus todos os dias, ela vai nos limpando, ela vai sujeitando os inimigos da alma, os sentimentos e pensamentos que não são da vontade de Deus. A palavra vai quebrando esses argumentos, quebrando essas fortalezas. A palavra vai vencendo esses gigantes. Jesus vence Satanás na tentação usando a palavra, está escrito. A palavra é a espada de dois gumes, que nós temos que usar, é a espada do Espírito, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus que é a espada. Então Deus fala para Josué, você vai conquistar a terra, você agora deve liderar este povo, a terra tem gigantes. Nós temos uma guerra espiritual travada continuamente, mas o Senhor dá o segredo a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, tenha coragem de todos os dias ter um encontro com a palavra, tenha coragem, estabelecendo como um princípio de primícias, todos os dias, esteja com a palavra, não de maneira religiosa, intelectual apenas, enganando a você mesmo, mas expondo o coração para que a palavra te confronte, te limpe. O que Deus está falando para Josué, no versículo 8, que é o cerne desse capítulo, não cesses de falar deste livro, antes medita de dia e de noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, e olha a promessa, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É a chave para conquistar a vida plena. Para conquistar a vida abundante, é um relacionamento de sujeição à palavra todos os dias. Dessa maneira, o governo de Deus vai sendo instalado na minha alma, e vai trazendo descanso na alma, e vai vencendo as toxinas que destroem o relacionamento com Deus e com os outros. A minha alma não se relaciona plenamente com Deus e com o próximo, por causa dessas fortalezas e inimigos espirituais, sentimentos e pensamentos que conspiram contra a palavra de Deus. Mas quando eu me submeto a um relacionamento diário com a palavra, esses inimigos da alma vão caindo, vão sendo vencidos. O que Deus está dizendo é, se concentre, tenha coragem de meditar diariamente na palavra, e os inimigos da alma vão cair. Concentre forças para todos os dias se relacionar com a palavra, e você vai conquistar a herança de Deus, a plenitude de Deus, vai superar os inimigos que se levantam no seu caminho. Ou seja, a conquista da terra em Josué não se concentra nos inimigos, se concentra em todos os dias nos relacionarmos com Deus através da palavra. Jesus é a palavra de Deus viva, Jesus é o verbo de Deus. Andar na palavra é andar no estilo de vida de Jesus. O texto diz que o líder Moisés tinha morrido, mas Deus diz, como eu fui com ele, serei com você. A palavra está com você.
A promessa está com você. Você vai conquistar. A terra, então, que nós temos que conquistar hoje não está fora da gente, está dentro de nós. Canaã hoje está dentro de nós. É ser governado, subjugado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos é coragem. Coragem. Ser forte e corajoso para se expor à palavra de Deus e deixar ela te limpar, te curar, te confrontar nas áreas mais íntimas da tua alma. Se Josué fizesse isso, Deus diz, você será próspero e bem-sucedido. Você irá vencer os inimigos, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. O Senhor nos abençoe nessa manhã de meditação em Josué capítulo 1. Em nome de Jesus. Amém.